Quando se joga os Jogos dos Tronos, ganha-se ou morre. Não existe meio termo. Olá, seja muito bem-vindo ao canal Desventuras Literárias. Eu sou a Ângela e hoje nós vamos conversar sobre A Guerra dos Tronos. Então, eu li A Guerra dos Tronos e esse livro eu gostei muito. Apesar de já ter visto a série completa, para quem não sabe, existe a série baseada nos livros. Esse livro é correspondente à primeira temporada e eu pensei que eu ia ficar muito entediada por já saber muitas coisas que aconteciam no livro, mas não foi assim que aconteceu e foi muito bom, uma experiência ótima. E hoje eu tô aqui para contar um pouco para vocês e de repente convencer você a ler ou não, talvez eu convença você a não lê-lo. Eu peço a você que, se você gosta do conteúdo desse canal, já se inscreve aqui, deixa o seu like, o seu joinha, que vai ajudar muito. E também, se você não quiser, você não dá, não tem problema, mas vai ajudar essa pequena proletária a crescer um pouco mais. Outra coisa, se no final desse vídeo você se interessar por comprar A Guerra dos Tronos ou qualquer outro produto na loja Amazon, você pode comprar pelo meu link, que eu vou deixar aqui embaixo. Eu vou deixar especificamente o link para você comprar A Guerra dos Tronos. Caso você queira comprar qualquer outro produto na loja da Amazon, sei lá, fralda para o seu filho, um pneu para o seu carro, bom ar para o seu banheiro, qualquer coisa que você quiser comprar na Amazon, você pode comprar pelo meu link e eu vou ganhar uma pequena comissão na sua compra e você não paga nada mais por isso. Hoje nós vamos falar, como eu já falei, sobre A Guerra dos Tronos. Então, se você nunca ouviu falar sobre A Guerra dos Tronos, eu não sei em que mundo você vive, mas provavelmente eu tenho quase certeza que você pelo menos conhece aquela loura de cabelo muito claro ou o anão, que também é muito famoso. Então, pelo menos esses dois personagens eu tenho quase certeza que você conhece. Então, eles são personagens de A Guerra dos Tronos. A Guerra dos Tronos, ele é do escritor George R.R. Martin. R.R. não sei qual é o nome do meio, mas é desse escritor que ele já tá bem velhinho. E são 5 livros, a saga tem 5 livros e faz anos já que estão nessa espera do 6º livro que nunca sai. A série já terminou, foram 8 temporadas e o livro não saiu ainda, certo? Então, eu li A Guerra dos Tronos, eu acabei o ano passado e agora eu tô lendo o 2º livro, que é A Fúria dos Reis, e já tô terminando. Então, vamos agora pro que interessa, que nem aquele negócio que tinha no canal Futuro. Senta que lá vem a história. Senta aí e vamos falar sobre A Guerra dos Tronos. Então, se você é péssimo em geografia, como eu também sou, você vai ficar muito confuso com esse livro. Mas, na medida que for passando, você vai se acostumar. Então, vamos tentar explicar aqui como é que funciona a Guerra dos Tronos. Existe um país chamado Westeros. Se eu estiver pronunciando qualquer palavra, qualquer nome de personagem do livro mal, de uma forma incorreta, você deixa aqui nos comentários como é a maneira certa e no próximo vídeo eu tento pronunciar de uma melhor maneira. Então, existe esse país, Westeros, e basicamente tem um rei, certo? O rei é o Robert Baratheon. Então como é na época medieval, o sobrenome, existiam as casas, então o sobrenome pesava muito. Então, as principais casas que tem nesse livro, no primeiro, são a Casa Baratheon, ou Baratheon, acho que é melhor pronunciado em inglês, que é a casa do rei, o rei Robert. Então, vamos lá, tentar acompanhar um pouco a genealogia das famílias aqui. Isso aqui não é tão confuso como, por exemplo, se você for ler 100 Anos de Solidão,
que tem a genealogia super louca. Essa aqui dá pra acompanhar um pouco melhor, certo? Então, tem o rei Robert e ele é casado com a Cersei Lannister e ele tem 3 filhos, o Joffrey, o Tommen e a Myrcella, certo? Essa é a família Baratheon. A segunda casa, que também é muito importante, é a casa Stark. E é uma casa muito grande, vamos lá. Tem o pai da família, que é o Eddard. Chamam ele, o apelido dele é Ned. Não sei de onde vem esse Ned, é como se, sei lá, o seu nome fosse Francisco e chamasse você de, não sei, Axila. Não sei por que esse apelido. Enfim. Tem o Ned, o Eddard Stark, Ned Stark. E ele é casado com a Catelyn. E eles têm o filho Robb, que é o mais velho. Tem a Sansa. Tem a Arya. Tem o Bran e tem o Rickon. E tem um filho bastardo do Ned, que é o Jon Snow, o famoso Jon Snow. E ele não é chamado de Stark. Snow era basicamente o sobrenome que todos os bastardos tinham. Eles se chamavam Snow. Ou seja, pode chamar ele de João das Neves, pode ser também. E tem os Lannister. A esposa do Robert é a Cersei Lannister. Então, tem o pai dela, que é o Tywin Lannister. Tem os 2 irmãos dela, que são o Jaime Lannister, chamado Regicida, já vou explicar porquê. E o Tyrion Lannister, que é um anão muito famoso. Então, essa família Lannister. Tem outra casa muito importante, que são os Targaryen, representado pela famosa mulher loira, que você já deve ter visto por aí, se você não ficou preso em algum lugar subterrâneo e nunca ouviu falar de Game of Thrones. Pelo menos a mulher loira, ela é a Daenerys Targaryen. E tem o irmão dela, que é o Viserys, não sei. Targaryen. Então aqui a gente vai ter pelo menos 4 casas principais, 4 famílias. Então, o livro, ele vai ser, ele não vai ser dividido em capítulos, sim. Só que cada capítulo, ele vai ser narrado desde um ponto de vista de diversos personagens. Não é em primeira pessoa. Então, a gente vai ter os pontos de vista, principalmente aqui em peso, da família Stark. Vai ter o do Bran, da Catelyn, do Eddard, Ned Stark, da Arya, da Sansa, do Jon Snow e depois a parte da família Stark. A gente vai ter as narrações do Tyrion e da Daenerys. Vamos agora falar um pouquinho do que se trata o livro, né? Que esse é por isso que você fez o clique nesse vídeo. Vamos lá. O livro começa com a morte da mão do rei, que era o Jon Arryn. Então, ele faleceu misteriosamente. Então, o Robert, que é o rei, ele vai visitar o Ned, que é um amigo dele. Depois ele vai propor que ele seja a nova mão do rei. O que é a mão do rei? Como diz a mão do rei? Como se fosse a sua mão direita. A mão do rei é o segundo homem mais poderoso dos 7 reinos. Certo? Também é muito importante a gente falar que não é que o rei Robert, ele foi rei, digamos, não é que a casa Baratheon não é uma dinastia assim que veio de vários reis, um após outro, o filho era coroado, depois o filho do filho era coroado. Não foi assim. Quem reinava antes, nos 7 reinos de Westeros, era os Targaryen. O rei que reinava antes do Robert era o Aerys II, que era o rei louco. Então o que aconteceu? Ele teve 3 filhos, que era o Rhaegar, o Viserys e a Daenerys, que eu já mencionei. E o Aerys foi assassinado pelo Regicida, que o Regicida é o Jaime Lannister, cunhado então do Robert. E o Robert, digamos, usurpou o trono, que não tinha nada a ver com a dinastia, mas ele usurpou o trono e pronto. Agora ele é rei, quem manda é ele, pronto. E a mão dele foi assassinada e ele foi, como ele era muito amigo do Ned, ele foi até Winterfell, que basicamente Winterfell é como se fosse
Vamos colocar como se fosse um estado, certo? O estado e como se o Ned fosse o senador, o governador desse estado. Não sei muito de política, mas é basicamente assim. E ele vai convidar o Ned para ser a nova mão do rei, já que a antiga mão foi misteriosamente assassinada, certo? A esposa do Ned, a Catelyn, ela recebe uma mensagem, uma carta, pombo correio, da irmã dela, que é a viúva da antiga mão do rei. Vocês estão entendendo? Estão seguindo até agora? E ela avisa pra irmã dela: olha, eu acho que o meu marido foi assassinado pelos Lannister. Aí pronto. A Catelyn já começou a ficar preocupada, porque o marido dela foi convidado, né, pra ser a nova mão do rei, e ela não esperava que justamente os Lannister tivessem assassinado o cunhado dela. Então, a gente vai seguir, na maioria das vezes, a gente vai seguir os Stark, que eles são a grande maioria, mas a gente também vai do outro lado do mapa. A gente também vai ter mapas aqui, vai ter o norte, vai ter o sul. Então, a casa do Ned, que é Winterfell, esse estado que ele é governador, digamos, que manda ele, vai ser o norte, aí vai ser muito frio e tal e tal. E vai ter o sul, que é onde fica Porto Real. Porto Real é onde vive o Robert. Mais ou menos no sul, vai ter a Daenerys, que, querendo ou não, quem gosta ou não dela, a legítima herdeira é ela. Ela e o irmão dela, né? Porque o trono foi usurpado. Então, a gente vai acompanhar a Daenerys fugindo, e ela vai ser prometida em casamento a um Khal Drogo. Khal Drogo, Khal é como se fosse, vamos tentar imaginar como se fosse um cacique de uma tribo. E Drogo é o nome dele. E na série, todo mundo vai romantizar muito essa relação de Khal Drogo e Daenerys. Só que quando você lê o livro, você fica com um pouco de nojo. Porque a Daenerys é muito nova, ela tem só 13 anos. Na série, a Emilia Clarke, que é quem interpreta ela é muito mais velha. A série, fui pesquisar, a Emilia Clarke hoje tem 33 anos. Essas cenas da primeira temporada foi lançada mais ou menos em 2011. Então a Emilia Clarke tinha mais ou menos 25 anos. Então é óbvio que ia ser uma pessoa mais velha interpretando a Daenerys, porque não tinha como ser uma pessoa tão nova. Porque ela sofre muitas coisas que menores para 18 anos e não dava para ser uma atriz mais nova. Então a gente vai acompanhar a Daenerys e o Viserys, que é o irmão super tóxico, embuste dela. E ela vai ser obrigada a se casar com o Khal Drogo. E a gente vai acompanhar e tal. Depois vai acontecer algumas coisas com o Viserys. E a gente vai acompanhar nesse livro, principalmente, porque no segundo, a Daenerys, no caso, não vai aparecer. Mas a gente vai acompanhar a evolução da Daenerys. A Daenerys vai ficar grávida. A Daenerys vai perder o irmão. Isso não é spoiler, porque já acontece, tipo, na metade do livro. Então, a gente vai acompanhar como a Daenerys, mesmo sendo muito nova, ela vai amadurecendo por causa das dificuldades que ela passa. Então, a Daenerys vai ter vários epítetos depois. O que é epíteto? Vou ler para vocês a definição de epíteto. É um substantivo, adjetivo ou expressão que se associa a um nome para qualificá-lo. Então, na antiga Grécia, vamos mudar um pouco de assunto, o Aquiles tinha vários epítetos. Aquiles, para quem não conhece, Aquiles da Guerra de Troia, certo? Então, Aquiles era chamado de o filho de Tétis, o de pés ligeiros, e tinha outros epítetos. Também, para quem conhece, no Cantar de Milcide, que é um poema épico espanhol, tinha os epítetos que era Cid, o que em boa hora cingiu espada, e também tinha o Dom Quixote, que era o cavaleiro de figura. Então aqui no final do livro, a gente vai ver que Daenerys tem um nome enorme, eu vou ler para vocês. Daenerys.
Daenerys da casa Targaryen, primeira de seu nome, nascida da tormenta, a não queimada, mãe dos dragões, quebradora dos correntes, mãe dos escravos, Khaleesi dos Dothraki, rainha de Meereen, rainha de Westeros, dos Andalus, dos primeiros homens, senhora e protetora dos Sete Reinos. Então, a gente vai acompanhar ela tentando fugir de ser assassinada, porque o rei Robert, ele quer se livrar de todos os adversários, porque ela é a herdeira legítima, ela é o Viserys. Então ela vai ter até o final, pelo menos o final da série, eu não terminei de ler os livros, mas até o final da série ela vai tentar conquistar o que é dela por direito, certo? E ela é a mãe dos dragões, pra quem não sabe, tem a série, ela não é só medieval, ela tem um pouco de sobrenatural. Nesse primeiro livro até nem tanto, mas vai ter essa cena aí dos dragões, essa cena épica que vai fechar o livro, certo? Então, vai acontecer várias coisas que, se eu falar muito, vai ser spoiler. Mas uma das coisas que eu vou falar, que não é spoiler, porque já acontece logo no começo, é que Bran, o filho dos Stark, ele tem 8 anos mais ou menos. Ele é um menino que adora escalar. Um belo dia, quando tava a família Baratheon em Winterfell, o Bran gosta muito de escalar torres. Então ele tava lá escalando um belo dia. E quando ele escala a torre, ele vê uma cena que ele não deveria ter visto. Ele descobre o incesto da rainha Cersei com o irmão gêmeo dela. Pois é. O que acontece? O irmão da Cersei, o Jaime, empurra o Bran, que cai. Então a gente vai ter quase o livro inteiro com esse negócio. Ai, quem foi que empurrou o Bran? Lógico, nós que estamos lendo o livro sabemos, mas os personagens não sabem que foi o Jaime que empurrou. Então, o Ned, quando ele já aceitou ser a mão do rei, ele começa a investigar esse assassinato estranho, essa morte estranha do Jon Arryn. Então ele começa a investigar e acontece uma coisa que eu tava lendo em alguns comentários, que é meio fora do tempo. Basicamente, o Ned, ele teve um conhecimento de genética que era impossível ter naquela época. Então ele associou, olha só, ele descobriu que o rei Robert tinha um bastardo. Aí ele foi ver toda a linhagem do rei Robert, aí na linhagem, quando tinha linhagem, aparecia rei Robert de cabelo não sei o que, não sei o que, não sei o que. E toda a linhagem Baratheon tinha cabelo preto. Toda a linhagem Lannister tinha cabelo loiro. Então, no conhecimento de genética que não existia na época, que era impossível que as pessoas medievais tivessem essa sabedoria genética das ervilhas verdes, amarelas e tal. Aí o Ned olhou assim e disse: eita, os filhos do Robert têm todos cabelos loiros. Tem uma coisa errada aí, porque o bastardo dele não tinha cabelo loiro. Aí ele, acendeu a luzinha e começou a desconfiar de que os filhos do Robert seriam ilegítimos. Então, essa é uma dos grandes plots que tem no livro. Quem tiver interessado em ler, eu super recomendo. Não, para quem já leu O Senhor dos Anéis, é medieval, mas não é tão descritivo como Tolkien. Então você pode ler numa boa, lembrando que talvez não seja recomendado para menores de 18 anos. Isso aqui é literatura fantástica, muito bem escrito. Para quem já viu a série, eu digo com muita certeza que não fica chato, mesmo você sabendo. E que, se você tem certeza que quer ler os livros,
a partir do segundo livro já começa a se distanciar um pouco mais da série. Então você pode começar numa boa, porque depois você começa igual, começa, mas vai ficando divergente e convergente, não sei. Os personagens são muito bons. Obviamente tem algumas narrações que são melhores que outras. Por exemplo, a do Tyrion eu gosto muito, porque o Tyrion é o anão, irmão da rainha, né? Gosto muito porque ele é um anão muito inteligente, ele é muito estratégico. E os pontos de vista da Daenerys também são bons. Os pontos de vista da Sansa, que é uma das filhas do Stark, eu não gostava muito porque a Sansa nesse livro ela é muito sonsa ainda. Tem esse trocadilho, Sansa, sonsa. Só que à medida que vai passando, ela vai evoluindo. A Sansa nesse momento, ela é prometida do Joffrey. E o Joffrey é o filho do rei, certo? Ele é o príncipe. Ele é o próximo na linha de sucessão. Só que o Joffrey é aquele menino malvado que não vale nada, não vale o prato que come. Então, ela tá super animada porque vai casar com o Joffrey, tá esperando ser apta pra ter filhos. Só que depois ela começa a ver que o Joffrey não é quem ela pensava. Então, o Joffrey depois vai maltratar muito ela. Aí ela vai perceber que ele não era tudo isso. Vai ter a Arya sofrendo muito. Os capítulos que eu menos gostei, provavelmente foi o do Bran e da Catelyn. O ponto de vista principal desse livro, a grande maioria é do Eddard, do Ned Stark. E o Jon Snow também vai ter um grande protagonismo. Mas é isso. Temos esses personagens principais. São muitos personagens. No começo talvez você fique um pouco confuso. Só que ainda bem que no final do livro tem a árvore genealógica que você pode acompanhar. E também tem os mapas. Então aqui você vai ver que no norte tem... Vai focar a câmera? Mas no norte tem Winterfell, tem a muralha. E no sul vai ter Porto Real, Harrenhal, vai ter a Ilha de Ferro e etc, etc. Então, é um livro difícil? É difícil, não vou mentir pra vocês. Só que, ainda bem que tem vários acompanhamentos, tem os mapas, tem os apêndices. E à medida que você vai lendo, você vai ficando um pouco menos confuso. No começo é confuso mesmo, mas você segue a leitura porque eu garanto que vale muito a pena. É um livro muito bom, muito divertido. O primeiro, eu tô no segundo agora, tô terminando. Eu acho o primeiro muito melhor que o segundo. O segundo é muito mais chato. Mas o primeiro, eu garanto a vocês que é muito bom. Então, quando eu terminar o segundo, vai ter a resenha do segundo livro. E assim por diante. Então, obrigada por ter assistido até agora. Se você quiser comprar esse livro muito bom, você pode comprar pelo meu link, que vai me ajudar muito. Já falei isso no começo do vídeo e tô falando de novo pra você não esquecer. E é isso, gente. Até o próximo vídeo.